Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do programa Cortar a Direito com o nosso convidado residente, Dr. José Carmo. Doutor, desta vez à distância, através do Skype. É verdade. Agradeço-lhe, de qualquer das maneiras, agradeço-lhe o facto de estar mais uma vez aqui presente connosco e poder partilhar connosco os seus pertinentes comentários. Doutor, poderíamos começar, e tendo em conta portanto, a agenda que está definida, poderíamos começar por uma questão que está na ordem do dia, que tem sido veiculada por os vários mídias, tem sido tema de aturados debates que tem a ver a questão das escolas, a medida anunciada na quinta-feira, na sequência do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro António Costa. Perguntava-lhe, poderíamos começar desde logo por aqui, na sua ótica, esta medida portanto, era uma medida de que de alguma maneira já se antevia, tendo em conta uma semana em que o governo foi pressionado por vários atores. O timing foi o melhor, doutor, na sua ótica? Ora bem, antes de mais, boa noite a todos e de facto agradecer-vos também fazer esta, já não é a primeira vez que infelizmente temos que fazer também à distância por motivos de confinamento e portanto cumprimentar todo o fórum da Novo Canal, o Miguel também e portanto Muito obrigado. E agradecer-vos novamente estar aqui. Bem, indo concretamente à medida, eu acho que mesmo na semana passada acabámos por abordar esta questão das medidas. Eu acho que mais do que, e uma vez mais do que a pertinência das medidas, eu acho que tem sido a grande falha, e temos falado nisso várias vezes, tem sido a falta de coerência das medidas. E efetivamente, mesmo esta semana foi possível verificar isso, em que no fundo, na terça-feira estávamos a dizer que as escolas não iriam encerrar e que aliás era quase matar o ensino. Na quarta-feira abrem-se os ATLs, depois fazem-se os testes em massa ou iam-se fazer testes em massa às escolas e a seguir chegamos à quinta-feira e afinal encerra tudo e portanto, quer dizer, não se consegue perceber pelo menos a questão se é antes, se é depois. Já há muito que vários especialistas e várias entidades vinham reclamando a necessidade de encerrar as escolas para de facto conter, ou enquanto veículo de transmissão, conter no fundo a transmissão do surto. O que é certo é que se foi adiando e se ia argumentando precisamente o contrário e agora de repente numa semana argumentamos que não vão fechar e a seguir fecham e portanto mais uma vez a generalidade dos portugueses, e eu incluído, acabamos por ficar sem perceber de onde é que vem, no fundo, com base em que é que se tomam na mesma semana duas decisões completamente distintas, como seja abrir os ATLs e depois encerrar as escolas a seguir. Bem, mas à parte disso, eu acima de tudo, o que eu não consigo perceber, porque podemos questionar ou não a pertinência do encerramento das escolas, podemos estar mais ou menos de acordo, mas o que é certo é que essa medida foi tomada, era uma medida que já vinha sendo falada há muito tempo, era uma medida que inclusivamente já tinha acontecido no passado, portanto no primeiro confinamento tivemos de facto o encerramento total das escolas e, portanto, mais do que encerrar ou não as escolas, o que não se consegue perceber acima de tudo é porque é que se tem que interromper no fundo, o período letivo, não é? E porque é que temos que dar férias aos alunos? Acima de tudo, depois de tomada esta decisão, é isso que eu não consigo perceber. E não consigo perceber porque uma coisa foi no primeiro confinamento, em que não havia estrutura, não havia experiência, era preciso organizar uma série de coisas, era difícil e implicava infraestrutura, seja computadores, seja câmaras, seja uma série de equipamento, da organização dos próprios professores, de alterar a forma como os professores, no fundo, estavam habituados a interagir com os alunos. Havia todo esse período experimental que foi necessário fazer essa adaptação. Desta vez não no sentido em que desde setembro, aliás, desde julho, que já se falava na possibilidade de uma segunda vaga e, portanto, logo quando em setembro se começaram as aulas, questionou-se, de facto, se as aulas abriam em regime normal ou se havia condições para abrir em regime no fundo, de ensino à distância ou online, como quisermos chamar. E a verdade é que as escolas, pelo menos aquelas, e os meus filhos, as minhas duas filhas que estão em idade escolar, andam as duas no ensino público e as escolas delas tomaram as devidas providências e havia meios para continuar a dar as aulas, portanto, em regime de ensino online. Naturalmente, o governo falhou aí na sua cota-parte, que era garantir àqueles alunos que não tinham meios, que tivessem efetivamente os meios para poderem aceder
ao ensino através de casa. Esses meios não foram garantidos, doutor, na sua ótica? Desculpe interrompê-lo. Esses meios, efetivamente, esses meios, perguntava-lhe, doutor, relativamente à questão do ensino, não foram, na sua ótica, garantidos? Do lado dos alunos, efetivamente não foram. Foi uma promessa em abril do primeiro-ministro que iriam ser criadas as condições para. O que é certo é que chegamos agora e continuamos, ou um dos argumentos é que, de facto, nem todos os alunos têm acesso a meios para conseguir ter acesso à escola. Ou seja, planeamento zero, que é esse o grande problema. Porque o que se verifica neste caso, em particular, e eu posso, naturalmente, só posso falar pela experiência das duas escolas das minhas filhas que são públicas e onde existem os meios para fazer, não existem do lado dos alunos ou de todos os alunos os meios para receber. E, portanto, as escolas estão preparadas, o Ministério da Educação é que falhou, ou seja, o Governo é que novamente falhou. E, portanto, é isto que nós assistimos constantemente. E aqui, neste caso, a verdade é que, lá está, como dizíamos no início, uns acham que se deve encerrar, outros acham que não se deve encerrar, uns acham que já se devia ter encerrado há muito tempo. De uma forma ou de outra, a verdade é que, desde o início deste ano letivo, que havia a previsão, ou pelo menos uma possibilidade bastante elevada, de que as escolas teriam que fechar a determinada altura, por causa da segunda e depois da terceira vaga e do que fosse, havia, de facto, o risco das escolas terem que fechar. As escolas, na generalidade, e mais uma vez só posso falar dos dois casos concretos que conheço, uma escola primária e uma escola, no fundo, do ensino preparatório, dotaram-se dos meios para conseguir responder a esta necessidade, caso fosse preciso. O que é certo é que o Governo e o Ministério da Educação é que, pelos vistos, ficaram outra vez para trás e doutor, não conseguiram acompanhar a dinâmica das doutor, escolas. Deixe-me só pegar aí na sua deixa para lhe fazer a seguinte questão. E na sua ótica é compreensível que os alunos, durante este intervalo de 15 dias, o prazo que o Governo decretou na sequência do Conselho de Ministros, estejam privados do ensino à distância, por exemplo? Repara, Miguel, eu acho que não. Quer dizer, não há objetivamente razão nenhuma nesta. É que se isto fosse, lá está, em março, podia-se colocar esta questão. Já passaram 10 meses. Nós já vamos em janeiro de 2021. Portanto, em março de 2020, podia de facto ser questionado se havia condições ou não, mas foram criadas essas condições. A partir do momento em que estavam criadas essas condições e que foi possível, em abril do ano passado, ter ensino à distância, é incompreensível que 10 meses depois, ou 7 meses depois, desculpa, 9 meses depois, não existam condições para dar continuidade a esse trabalho que tinha sido feito. Pior do que isso é que depois estas questões revelam detalhes de natureza ideológica que não fazem sentido nenhum. E eu aí estou à vontade para falar porque os meus filhos, como eu referi, as duas que estão em idade escolar andam no ensino público. Portanto, eu não percebo, não consigo conceber por que razão é que os privados, as escolas privadas que tenham condições para continuar a dar o ensino aos alunos, se tenham que reger pela incompetência nem é das escolas, é do Ministério da Educação. Na sua ótica, isto é uma questão ideológica, doutor? Falou ainda... Só pode ser, assim como, e mais uma vez revela um problema grave de planeamento, tal como aconteceu no caso da saúde, em que não foram, andamos meses e meses e meses a falar da segunda e da terceira vaga e de que não existem condições para o Sistema Nacional de Saúde aguentar. Não foi criado um único protocolo com hospitais privados para, no fundo, desviar para lá os doentes não Covid, por exemplo, ou seguindo outro critério, mas que, no fundo, tirasse ao Sistema Nacional de Saúde, ou permitisse o Sistema Nacional de Saúde focar-se mais nos doentes Covid que sabiam que iam ter um afluxo anormal às urgências e libertar os outros doentes e dar seguimento ao tratamento dos outros doentes, por exemplo, nos hospitais privados. Não foi criado um doutor, deixe-me voltar um bocadinho à questão da escola. Deixa-me pedir desculpa interromper novamente. A falar para o boneco. E na educação aconteceu exatamente a mesma coisa. E agora, no fundo, e só para terminar antes de fazer a pergunta, Miguel, desculpa, nós no fundo isto é quase como nós agora somos todos obrigados a ficar confinados em casa. Mas eu tenho um sofá melhor que o seu, por acaso. E, portanto, eu tenho que deitar fora o meu sofá porque o Miguel não tem um sofá tão confortável como o meu. Isto não cabe na cabeça de ninguém, isto não faz sentido. E, portanto, se de facto as escolas privadas têm condições para continuar a dar o seu ensino, devem poder continuar a dá-lo, assim como as escolas públicas, assim que criadas as condições para dar as aulas aos seus alunos,
têm que continuar a dá-lo, e o Ministério da Educação tem que resolver rapidamente e com muita urgência o problema daqueles alunos que não podem ficar para trás naturalmente e para os quais têm que ser criadas condições para que eles consigam também eles acompanhar o ensino. Agora, não podemos fazer ao contrário do que deve ser a norma, que é nivelar por cima, nivelar tudo por baixo e passar atestados de incompetência a toda a gente, quando ainda por cima aqui os únicos que falham, ou pelo menos naquilo que é o meu conhecimento, mesmo dentro do setor público, o único falhante está ao nível do Ministério da Educação. Doutor, deixe-me só, ainda pegando nesta questão da educação, deixe-me só formular duas questões. Estes 15 dias vão ser suficientes? Uma outra questão que tem sido de alguma maneira escapuizada por alguns virologistas, epidemiologistas, tem a ver com o facto de ser necessário medidas mais robustas. E perguntava-lhe se, entretanto, o calendário que foi definido e que já foi de alguma forma escapuizado pelo Ministro da Educação, se vai ser necessário para suprimir estes 15 dias em que os alunos vão estar em casa. Miguel, sinceramente, é assim, uma coisa, mais uma vez volto a dizer, uma coisa é sermos a favor ou contra as medidas de confinamento. Ou contra o confinamento em si. A partir do momento em que a opção foi para o confinamento, quer dizer, naturalmente, e acho que ninguém tem dúvidas disso, 15 dias não vão chegar, assim como não chegaram da primeira vez. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que, tomada esta opção, não vai ser daqui a 15 dias que vamos desconfinar e que vai toda a gente para as escolas outra vez e que vai andar toda a gente na rua normalmente. Portanto, tomamos esta opção. A opção foi a do confinamento. Pronto, está tomada, desde que baseada em, de facto, factos científicos, é legítima, portanto, está implementada. A partir daqui, ela vai ter que ser implementada até, no fundo, estarmos em condições de segurança, não é? Para conseguirmos voltar à rua. Portanto, se me dizes que depois de tomar desta decisão, que daqui a 15 dias estamos todos na rua, eu sinceramente não acredito. No mínimo vai ser um mês. No mínimo, para não dizer um mês e meio. E vai ser possível, na sua ótica, doutor, recuperar estes 15 dias? Acha que o Ministério da Educação e o Governo, de alguma forma, vão conseguir recuperar estes 15 dias em que os alunos estão privados do ensino e das atividades letivas? Para, o meu problema não são tanto os 15 dias, porque naturalmente 15 dias não é muito, não é? Em que podemos sempre compensar com as férias, podemos sempre alargar o período escolar mais 15 dias. O ponto aqui é se em 15 dias o Ministério da Educação, e essa é que deve ser a preocupação, consegue resolver as deficiências que tem e que lhe competem resolver, para que daqui a 2 semanas não estejamos a ter a discussão que os alunos têm mais 15 dias de férias porque o Ministério da Educação continua a ser incompetente em resolver o problema que é dar os meios aos alunos para eles conseguirem ter o ensino à distância. E, portanto, esse é que deve ser o foco a partir de agora. Já não interessa, já tomámos a decisão de fechar, estamos fechados, estamos em casa. Portanto, a partir de agora, o que interessa é criar rapidamente condições para que os alunos possam dar seguimento às suas aulas e ao seu período letivo, não em condições normais, que seria o desejável, mas nas condições possíveis, e, portanto, é preciso criar os meios e pôr ao dispor dos alunos que não têm meios, os meios necessários para que eles consigam ter aulas. E não é andar aqui a discutir se os privados devem abrir ou não, como vejo várias discussões no Facebook, que é, não, eles não devem abrir porque os do público não têm aulas. Isto não faz sentido nenhum, não é? Quer dizer, isto é como ninguém, em vez de exigirmos que o Ministério da Educação resolva, mas é o problema dos que não têm meios para que eles passem a ter educação, como lhes está conferido na Constituição e que é um direito constitucional que têm, não, nós andamos a dizer que os que têm aulas, ou os poucos que têm aulas, não devem ter porque os outros não podem ter. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. E no fundo, porque até desse ponto de vista, naturalmente, quem tem condições para colocar os filhos no ensino privado, também tem condições para ter tutores privados a darem aulas aos filhos e que depois, quando regressarmos às aulas, eles vão estar à frente dos outros exatamente como estariam noutra condição. Portanto, isto não resolve problema nenhum a ninguém estar nesta guerra entre privados e público. O que é preciso é exigir ao Ministério da Educação que crie condições para que os alunos do público possam prosseguir com a sua vida normal. Doutor, para escutar este tema, só uma última questão. Falou aí em incompetência. Considera que o atual Ministro tem condições para continuar a gerir esta situação? Eu acho que neste momento não faz todo qualquer sentido falar em demissões. Nós tivemos várias provas de incompetência deste governo em vários dossiês, seja desde os incêndios a Tancos, à questão da TAP, à questão do Procurador Europeu, à questão agora da saúde da forma como lidaram com a doença e com o surto da pandemia, e agora, por fim, temos ainda esta questão da educação. Mas eu acho que nesta altura
no momento em que estamos, acho que demissões só vão atrasar ainda mais e criar ainda mais dificuldades às empresas, às famílias, aos alunos, neste caso, aos doentes. Portanto, eu acho que estar a falar em demissões é uma coisa completamente prematura e sem qualquer sentido. O que eu confio é que o que importa, aliás, é que se consiga resolver o problema, que se consiga encontrar soluções, que rapidamente, no fundo, consigamos ultrapassar este problema e depois os eleitores, em momento próprio, vão fazer o seu julgamento daquilo que são as falhas deste governo e dos ministros deste governo. Doutor, traz-nos aqui um outro tema que tem a ver com a restauração e com o reforço do programa Apoiar. O governo Sim. ontem, o governo, portanto, alargou, digamos, o programa Apoiar, portanto, e vai admitir um apoio a fundo perdido também a grandes empresas. Doutor, parece-lhe um bom indicador, parece-lhe que o governo nesta situação digamos, está a gerir bem esta situação? Está a andar bem nesta situação, doutor? Nós, acima de tudo, o que é preciso é que os apoios cheguem às empresas. Acho que há situações que terão de ser corrigidas e já lá vamos. Acima de tudo, e a ideia de trazer aqui, mais do que estar aqui com questões se isto é um bom ou um mau apoio, neste momento é o apoio que existe, é o apoio que está disponível e, portanto, o meu principal objetivo é alertar, no fundo, o nosso fórum para a disponibilidade destes apoios. Portanto, basicamente o que aconteceu foi que até agora havia o programa Apoiar, que abrangia micro e pequenas empresas, dava um apoio até 10 mil no caso das pequenas empresas e 40 mil, ou 7.500 no caso das pequenas empresas e 40 mil no caso de microempresas e 40 mil no caso de pequenas empresas, isto até ao terceiro trimestre de 2020. Portanto, este apoio foi alargado até ao quarto trimestre e ainda acrescentada no fundo, um apoio adicional para o primeiro trimestre de 2021. E, portanto, nesse sentido, as empresas agora terão um apoio até 55 mil euros para... Estou, doutor? Um apoio de 13.750 euros para o primeiro trimestre de 2021 e no caso das microempresas 10 mil euros, a que depois acresce um apoio de 2.500 euros para o primeiro trimestre de 2021. A grande novidade é que, no fundo, este apoio foi também alargado para médias empresas e sendo que dentro das médias empresas incluem-se grandes empresas que tenham mais de 250 trabalhadores, isto tem a ver com as classificações de pequena, média e grande empresa, mas no fundo uma grande empresa, ou que tenha classificação grande empresa, desde que tenha um volume de faturação inferior a 50 milhões de euros, também poderá concorrer a este apoio, sendo que receberá no total 135 mil euros até ao quarto trimestre, ou no fundo relativos ao quarto trimestre, e depois mais 33.750 euros para o primeiro trimestre de 2021, ou seja, 168.750 euros no total. Dizer também que estas candidaturas, ou as candidaturas a estes apoios já abriram, portanto abriram no dia 21, portanto as empresas já podem fazer o concurso a estas medidas, é muito simples, no fundo o registro tem que ser feito no balcão 2020, vão ao balcão 2020, fazem o registro da empresa e depois, no fundo, com o contabilista certificado, ele tem que aceder ao portal das finanças e, no fundo, o preenchimento é quase automático. Há uns dados da empresa que é preciso introduzir, mas que, no fundo, também, para criar o próprio registro no balcão 2020, tem que se preencher esses dados. Depois, quando se abre a candidatura, no fundo, ele vai buscar essa informação relativa à empresa e depois o contabilista certificado tem que, no fundo, com o seu cartão de cidadão, aceder ao portal das finanças e é retirada a informação do SAFT, porque a medida faz a análise da quebra de faturação em relação ao período homólogo do ano passado, mas ela é feita automaticamente, portanto, descarrega os dados do SAFT do sistema, digamos, da AT e vai buscar a informação relativa à faturação do ano passado, deste ano, faz a média e determina logo qual é o apoio que a empresa tem direito. Portanto, no fundo, é naturalmente, nunca vai chegar para uma empresa que encerra completamente, não obstante, é o apoio que existe, também será o apoio provavelmente possível dentro daquilo que é o orçamento que temos, nomeadamente o orçamento de Estado que temos nesta altura e, portanto, desse ponto de vista,
é uma medida que as empresas podem e devem beneficiar. Há alguns cais que, no fundo, não podem beneficiar desta medida. No entanto, a grande maioria daquilo que é restauração, comércio a retalho, hotelaria, etc., conseguem beneficiar desta medida e, portanto, desse ponto de vista, é uma medida que as empresas devem aproveitar. Também dizer que esta medida é cumulativa, digamos assim, com o layoff e com o programa, ou com no fundo, o apoio para a retoma progressiva. Também, no fundo, é cumulativo com esses apoios, portanto, um não retira o outro e, portanto, devem, de facto, as empresas apoiar esta medida. O programa a apoiar introduziu ainda uma nova vertente. Houve um reforço para os empresários em nome individual em regime simplificado, que também, no fundo, conseguem um apoio até 5.000 euros, sensivelmente. E depois há também uma novidade, que é o apoiar rendas, em que, em função da quebra da faturação, sendo ela até 30%, podem ter um apoio total até 7.200 euros. Isto depois tem a ver, no fundo, o que vão receber é 20% do valor da renda mensal, mas, no fundo, até um máximo de 7.200 euros para, no fundo, que será o equivalente, grosso modo, a 6 meses. E se a quebra for superior a 40%, no fundo, o apoio aumenta até 12.000 euros, no fundo, por estabelecimento. E, portanto, desse ponto de vista, são, de facto, apoios que devem aproveitar, sendo que as candidaturas para o apoiar rendas só vão abrir a 28 de janeiro. Portanto, esta nota que para o apoiar rendas ainda não abriram. Também uma nota específica para a restauração, porque existe aqui uma dúvida, porque estes apoios, e esqueci-me de referir isso há pouco, têm uma majoração no caso dos estabelecimentos ou das atividades que estão que foram obrigadas, de facto, a encerrar, mas inicialmente, ou pelo menos o entendimento de alguns empresários do setor da restauração que eu tenho visto, é que, de facto, a restauração está incluída nestes cais que foram obrigados a encerrar, mas efetivamente o diploma, pelo menos digamos, na versão atual, refere especificamente quais são os cais que estão abrangidos por esta majoração, e a restauração não está incluída nesses cais. Portanto, será um ponto a rever, em que as associações naturalmente vão reivindicar, mas a realidade, e basta de resto ver o exemplo que foi apresentado pelo próprio Ministro da Economia no dia em que apresentou o apoiar rendas, em que o programa a apoiar, nomeadamente também o apoiar rendas, mas em que ele mostrava que um exemplo de um caso da restauração, e a restauração estava a ser tratada como uma pequena empresa em situação normal e não como estas de encerramento compulsivo. Está no exemplo, está na apresentação que o Governo fez no dia. Quem quiser consultar está online e, portanto, chama a atenção para esse fator, principalmente por causa da questão da gestão de expectativas, porque o diferencial acaba por ser muito grande. E, efetivamente, nestas empresas de encerramento obrigatório só estão em estabelecimentos como os bares, as discotecas, os parques de diversão e as empresas de eventos que fazem eventos. Portanto, são essencialmente estas, é que efetivamente está previsto no diploma caírem nesta categoria. Também Doutor, nota... Deixa-me só... Sim, faz favor. Só, Miguel, só depois já faz só uma nota também, que ontem, portanto, sexta-feira, dia 22, não é? 22, saiu uma alteração, porque o layoff também para as empresas que não estavam obrigadas a encerrar, no fundo, não abrangia esses setores, nomeadamente no caso da restauração, não caía nestes setores, mais uma vez, mas ontem saiu uma alteração ao layoff que já permite que a restauração, no fundo, opte entre o layoff e o apoio progressivo. É preciso fazer as contas, porque em algumas situações pode, de facto, compensar, não são muitas, mas pode acontecer, dependendo daquilo que são as opções dos empresários, pode compensar manter no programa de apoio à retoma da economia, nos outros casos, transferir para o layoff. E é possível esta transferência, portanto, queria deixar essa nota para que, no fundo, ficassem também informados disto.
Doutor, deixa-me só fazer uma questão ainda relacionada com este tema do programa Apoiar, mas considera, na sua ótica, este alargado do programa, esta dotação do programa, na sua ótica, vem de alguma forma minimizar aquilo que são as dificuldades que o setor empresarial, nas suas mais variadas vertentes, está a viver? Repara, Miguel, não necessariamente por esta razão. Até compreendo que os montantes de apoio a dar sejam os possíveis. Agora, há restrições muito severas e que fazem pouco sentido. Eu vou dar um exemplo. Para ter acesso a estes apoios, as empresas têm que ter, por exemplo, uma situação líquida positiva à data de 31 de dezembro de 2019. Ora, não faz sentido, não é? Quer dizer, nós já vamos em 2021, portanto já passou todo um ano. Se esta empresa se aguentou em 2020 aberta e no fundo, naturalmente, em 2020 até tem uma situação líquida negativa, o que é que interessa a esta data estar a avaliar se a empresa tem uma situação líquida negativa ou não à data de 31 de dezembro? É um aspecto a rever. De 2019. É um aspecto a rever. Claro, quer dizer, mas no fundo restringe logo aqui uma série de empresas, porque repare, as empresas, nomeadamente as empresas recentes, que foram constituídas há 2 anos, não é? Hão de estar numa situação muito complicada porque, inclusivamente, em Portugal é possível abrir empresas com um capital social mínimo de €1. Portanto, aquelas empresas que abriram, de facto, um capital social muito pequeno e que, no fundo, no primeiro ano é normal ter, até porque são anos de investimento, são anos em que, no fundo, a empresa está a crescer e está a ganhar espaço. Aliás, não é por acaso que a curva da morte das empresas é nos primeiros 2 anos. No fundo, não é expectável que empresas que tenham sido recentemente criadas tenham ou consigam ultrapassar esta situação e ter situação líquida positiva. Portanto, logo à partida, a questão é simples, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a optar por salvar empregos e salvar empresas e, no fundo, salvar empregos, ou, no fundo, estou meramente a dar um apoio? Porque se é meramente a dar um apoio, então, ok, é o que é, mas vai haver aqui uma série de empresas que vão encerrar e que terão necessariamente custo para o Estado, nomeadamente os prejuízos que criam, os impostos que ficam por pagar, os trabalhadores que vão para o desemprego e, portanto, se é essa a opção, muito bem. Se a opção, de facto, é salvar empresas e, sobretudo, salvar empregos para que as pessoas continuem a trabalhar, então estes apoios, este tipo de restrições não fazem sentido. Assim como, por exemplo, na medida da forma como está, o apoiar rendas, por exemplo, obriga a que os contratos estejam registados no Portal das Finanças até ao dia 13 de março de 2020. Ora, esta situação exclui logo à cabeça qualquer empresa que tenha sido criada a partir de março, porque automaticamente já não é abrangida. Assim como também a média da faturação para as empresas criadas há menos de 12 meses era calculada com base no período de faturação até 29 de março de 2020. Ou seja, qualquer empresa criada a partir daí não tem quebra de faturação. Portanto, automaticamente não é abrangida por estas medidas. E isso foram situações que não foram contempladas neste apoiar e que, de facto, merecem aqui alguma afinação. E, portanto, eu mais do que estar a dizer se o apoio é muito, se é pouco, porque repare, quando se está numa situação de desespero e se vai a um limite de faturação zero, que é o que acontece, por exemplo, nomeadamente no caso da hotelaria e da restauração, naturalmente os apoios serão sempre poucos. Pronto, e portanto, desse ponto de vista, não serão suficientes. Agora, também não consigo dizer que, abrangendo o universo de todas as empresas, haveria condições para o Estado dar mais apoio. Pronto, portanto, contemplando estas medidas com o layoff, é o apoio possível. Agora, o problema é quando eu crio restrições de tal forma que a determinada altura são poucas as empresas que de facto conseguem depois aceder e ter condições para aceder a este. E isso, desse ponto de vista, acho que é uma afinação que tem de ser feita e pela qual, no fundo, temos que lutar quem tiver possibilidades para isso. Doutor, para terminar, deixe-me só fazer uma questão ainda relacionada com a restauração, mesmo para terminar este dossiê. É sabido que, portanto, o setor da restauração, e passo pelo Inasmo, tem sido um dos setores mais atingidos. Efetivamente, nesta fase é crucial que o dinheiro entre nas empresas, doutor. Falei recentemente com um empresário ligado ao setor da restauração que me dizia que, relativamente aos apoios do ano transato, nomeadamente referente ao layoff,
que tinha recebido apenas uma parte, mas que esse dinheiro ainda não tinha, outra parte não tinha entrado. Efetivamente, há aqui uma questão de liquidez e há empresários que estão com bastantes dificuldades. Os apoios, vamos lá ver, os apoios só são verdadeiramente apoios se chegarem. Se eles de facto não chegarem, então não são apoio nenhum. É um programa de marketing apenas. E portanto, esse foi de facto, e em vários casos, houve atrasos significativos no layoff, principalmente na primeira fase. Depois, aliás, isso ficou provado que de facto o único layoff que funcionou acabou por ser o layoff simplificado, porque depois os outros são de tal forma complicados e com tantas restrições e com tantas condições que abrangeram um universo de empresas que não é minimamente comparável. Portanto, efetivamente, o layoff simplificado acabou por ser a medida mais correta. Mas eu aqui até simplificava a coisa de outra forma, que é esta. O empresário só deveria ter que sinalizar que queria receber o apoio. A partir daí, os serviços do Estado, muito facilmente, porque isto estamos a falar de coisas quase automáticas e em que é possível criar automatismos para isto, é que decidiam se o empresário, dentro daquilo que fosse mais favorável para ele, se ele ia para o layoff ou para o programa de apoio à retoma e no fundo, tomavam essa decisão por ele. Não deveria estar do lado do empresário a necessidade de estar com essas contas que, em alguns casos, são bastante complicadas. E, portanto, desse ponto de vista, isso deveria ser logo... São complicadas principalmente para aqueles empresários, que é a generalidade, que, no fundo, não têm departamentos financeiros que lhes dão apoio e a quem eles possam delegar, fazer estas contas de perceber qual é, de facto, o apoio mais vantajoso para eles, não é? Pronto, portanto, assumindo que nem todas são médias e grandes empresas que têm estas condições, para as outras era muito mais fácil se decidissem por eles qual era o apoio a que tinham de facto direito, até porque depois a legislação é dúbia, nós vamos ao site da Segurança Social e têm umas respostas, no site da DGERT tem outras que já são completamente diferentes, portanto a legislação muda constantemente, como eu referi ainda ontem, houve uma nova alteração ao layoff e ao diploma, portanto, quer dizer, a determinada altura nem o empresário consegue acompanhar a velocidade, digamos, da produção legislativa que está em curso relativamente aos apoios. E, portanto, desse ponto de vista, era muito mais fácil se ele sinalizasse: eu quero receber este apoio relativamente à dispensa dos trabalhadores, a minha intenção é deixá-los, pô-los em casa a 100%, a 50%, a 30%, a 20%, ou o que fosse, e o Estado garantia-lhe que ele recebia o apoio correspondente. Pelo menos para as micro e pequenas empresas, acho que isto fazia sentido. Do ponto de vista depois... digamos, da questão que no fundo era o ponto da celeridade com que eles recebem os apoios, naturalmente isto tem que ser célere, começando pelas mais pequenas, que são sempre as que estão em situação mais difícil, mas é evidente que se eu peço um apoio, mas depois ele mesmo cumprindo com todos os critérios que em alguns casos já não são fáceis, e por exemplo temos a questão aí sim eu não referi isso, a linha de tesouraria de 400 milhões de euros, essa vai de facto ser manifestamente insuficiente, até olhando para o que aconteceu da primeira vez e no fundo verificando-se aquilo que aconteceu da primeira vez, que foi a determinada altura havia empresas que através de 2 CAIs conseguiam ir ao financiamento e no fundo ir buscar 2 vezes a tranche, ou outras que não precisavam e conseguiram ir buscar a tranche, e outras que de facto precisavam, mas depois tinham, por exemplo, resultados líquidos negativos em 2019 e naturalmente não passavam no risco dos bancos. Mais uma vez, os critérios muito apertados, acesso ao financiamento de quem efetivamente não precisa dele, resultado, muitos dos empresários que de facto precisavam desses empréstimos não conseguiram ter acesso a eles ou não os receberam. Pronto, mas passando por cima disso, e mesmo aqueles que receberam, de facto, como disse, eles vieram tarde. E não é por acaso que o Governo agora anunciou que todos os pagamentos serão antecipados, nomeadamente relativo ao programa Apoiar, que será antecipada a segunda tranche, porque as empresas que se candidataram, em teoria, já terão recebido todas os primeiros 50%. Agora entraríamos na segunda tranche e, portanto, o que importa é que, de facto, eles cheguem depressa, porque se estes apoios, ainda que cheguem, só chegarem em fevereiro do próximo, ou em fevereiro ou março do próximo... peço desculpa, em junho ou julho, não é, no verão, ou chegam em fevereiro e março, ou então se só chegarem em junho ou julho, se calhar já chegarão tarde e o empresário não se consegue aguentar, até porque os bancos não lhes adiantam nada sabendo que eles estão em risco.
e, portanto, desse ponto de vista, não conseguem, ainda que tenham financiamento garantido, ou são de facto uma muito boa empresa, e aí o banco não corre risco e adianta, sabendo que vai receber mais tarde, ou então, no caso das micros e pequenas empresas, não têm hipótese nenhuma de pedirem o adiantamento do apoio que vão receber, com a garantia que, recebendo, no fundo, o banco fica com esse apoio. Isso não tem sido O possível. nosso tempo corre. Só uma última questão que o doutor nos traz aqui, que tem a ver com as presidenciais. Nós estamos a gravar um dia do escrutínio para as eleições para a presidência da República. Perguntava-lhe muito sucintamente como é que viu esta fase da campanha, portanto, que terminou ontem. Que avaliação é que faz deste período da campanha? Bem, eu se calhar, e atendendo a que já nos excedemos um pouco na hora, eu vou deixar essa avaliação de como é que correram as presidenciais para a próxima semana, até porque aí será mais fácil, tendo em conta que já teremos resultados. Agora, 2 ou 3 breves notas que não queria deixar de dar. Uma delas é, eu acho vergonhoso, na semana em que os alunos têm que deixar de ir às aulas, que se abram agora as escolas para que as pessoas possam ir votar, sem restrições à circulação entre concelhos, sem qualquer... Quer dizer, portanto, é mais uma vez a tal incoerência daquilo que tem sido a ação do governo relativamente ao combate à pandemia. Ou confinamos ou não confinamos. Agora, não podemos estar a fechar as escolas e depois, à quinta-feira, e depois, ao domingo, abrir as escolas para que toda a gente se consiga cruzar naquele universo para ir fazer uma eleição. Portanto, essa Defendiam é a o adiamento, primeira doutor? nota. Defendiam o adiamento das eleições? É assim, um adiamento, um planeamento completamente diferente. Aliás, uma segunda nota que eu não posso deixar de dar tem a ver com a questão do voto antecipado. Eu vi várias pessoas indignadas com a questão do voto antecipado. Agora, o voto antecipado, repare, o voto antecipado era para situações absolutamente excepcionais. Não para aquilo que aconteceu, em que foram quase 250 mil eleitores votar naquele dia. Houve uma grande avalanche, muita gente. Não, mas é que quem autoriza o voto antecipado não é o eleitor. É que o eleitor candidatava-se e antigamente, quando se fazia o pedido do voto antecipado, eu, por exemplo, tinha que apresentar um bilhete de avião, uma declaração do empregador a dizer que naquele dia estava indisponível, tinha que mostrar prova que de facto estava indisponível. Portanto, se isso não foi, ou se flexibilizou esta situação por causa da pandemia, naturalmente teria que haver uma resposta diferente do outro lado. Porque depois, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é possível no dia, até por uma questão de garantir que o processo eleitoral decorre com a independência, com o rigor, com tudo o que é necessário, não é possível no dia estar a destacar pessoas para as mesas. Isto tem um processo próprio de indicação de pessoas para as mesas de voto, estar a disponibilizar urnas, estar a disponibilizar listas onde estão os nomes, os bilhetes de identidade, a informação das pessoas. Portanto, isto não é possível no dia onde está uma secção de voto aberta, chegar lá e dizer, olha, agora abram-se mais 3 porque temos uma afluência que não estava prevista. Se era para ser assim, e isto no fundo o que acabou por se fazer foi criar-se um segundo dia de eleições. Esta é que é a realidade. Aquilo não foi voto antecipado nenhum, foi um segundo dia de eleições. Se era assim, então mais valia, no fundo, terem feito um planeamento completamente diferente, em que faziam 2 ou 3 dias em que as pessoas podiam ir aos locais votarem e, lá está, vamos dizer aonde? Olha, às escolas que estão fechadas. Agora, se calhar, teria que se ter feito um planeamento diferente e de encerramento das escolas mais cedo. Mas, no fundo, poderia-se ter feito um planeamento completamente diferente das eleições e as pessoas iam votar de forma distinta, com outra organização, eventualmente até com marcação por horas quase dos períodos em que determinadas pessoas teriam que ir votar. Assim foi atrapalhada e há muitas pessoas, e eu estou a antever, e essa é a terceira nota que eu queria dar, eu estou a antever acho que não é difícil, seja pela questão do risco, seja pela desorganização que aconteceu na passada semana e em que as pessoas ficaram assustadas com a desorganização que houve e com o tempo de espera, etc. Seja, obviamente, pela questão mais simples de todas, que é o tempo. Ou ainda porque, efetivamente, um dos candidatos tem uma margem relativamente confortável e, portanto, por esse motivo, se calhar as pessoas, no fundo, vão relaxar, principalmente os apoiantes daquele candidato.
O que é um facto é que eu estou à espera que haja uma abstenção muito grande. Essa abstenção, quem é que vai beneficiar? Naturalmente vai beneficiar os partidos mais pequenos com, digamos, simpatizantes mais fervorosos. Ou seja, é natural que a votação ou a percentagem de votação do André Ventura aumente, é natural que a percentagem da votação do João Ferreira aumente e é natural, não acredito que a da Marisa Matias vá aumentar, porque eu, do que tenho vindo a observar, há uma transferência do voto dos eleitores do Bloco de Esquerda para a Ana Gomes, portanto é natural que a percentagem da Ana Gomes aumente. Agora, os eleitores que votam Marcelo Rebelo de Sousa, que serão até por maioria alguns de uma faixa considerada mais elevada, e por outro lado aqueles que estão mais confortáveis e que no fundo podem levar aquele reduza, no fundo a relaxar, porque no fundo já ganhou, portanto não vale a pena ir lá. Isto de facto pode adulterar de alguma forma não só, já não, se calhar não ponho tanto em causa a questão da maioria absoluta à primeira volta, digamos assim, acho que não é isso que está em causa. Agora pode de facto adulterar significativamente aquilo que eram percentagens de 10% ou de 5% que se esperavam para determinados candidatos e que se calhar agora terão outra expressão se de facto essa abstenção se confirmar e for de facto muito grande. Porque uma coisa é irem votar 100% dos eleitores, outra coisa é irem votar 30% ou 35% dos eleitores. E, portanto, aí, se os daqueles partidos mais, digamos, pequenos e com, no fundo, simpatizantes mais fanáticos, a verdade é que esses irão sempre votar em qualquer circunstância e, portanto, naturalmente, num universo mais pequeno, a sua percentagem pode subir e adulterar até aquilo que é a expectativa que as sondagens nos têm dado. Doutor, mais uma vez agradeço-lhe, o nosso tempo acabou, esgotou-se. Agradeço-lhe os comentários sempre oportunos. Desta vez a partir via Skype, a partir suponho da sua residência. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima edição. Aproveito para me despedir dos nossos telespectadores e lembrar que podem aceder aos nossos conteúdos através das plataformas online. Muito obrigado. Só uma nota também para me despedir de todos. Um abraço para o Miguel e mantenham-se seguros. Muito obrigado. Muito obrigado. Protejam-se, mantenham-se seguros. Muito obrigado. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.